Irmão, aleluia. Estamos dando aí prosseguimento à nossa série O Homem que Orava. Hoje é a quinta parte. Semana que vem é a última parte dessa série. Quem é este homem, queridos? O apóstolo Paulo. Amém? Primeiro texto que eu quero trabalhar com você, examinar com você nessa noite, está lá em Efésios, capítulo 1. Estamos aí durante essas semanas aprendendo com este servo de Deus, Paulo, que tinha uma vida de oração muito dinâmica, e ele nos ensina aqui alguns motivos de orações pelos quais nós precisamos, todos nós crentes precisamos ter, orar, né? Aprendendo com Paulo, pelo que ele orava, né, irmão? Pelas coisas, quais eram os motivos de oração de Paulo, a gente precisa aprender com ele, amém? Efésios capítulo 1, versículo 16, se você achou, diga amém. Veja o que Paulo diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Todos juntos vamos repetir: espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só o motivo de oração que constava na agenda de Paulo. Ele orava para que os irmãos de Éfeso recebessem da parte do Senhor espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabedoria de quê, pastor? Sabedoria para viver a vida cristã aqui nesse mundo, amém, queridos? De respeito ao uso adequado do conhecimento da nossa vida. É o crente vivendo com sabedoria. Você conhece, ou já observou, já conheceu algum crente? Um crente de Deus, pessoa temente a Deus, tu vê que foi liberto das drogas, foi liberto do mundo, é uma pessoa de Deus, vem à igreja, mas não tem sabedoria nenhuma. Quem conhece? Quem já conheceu? Já, Andrezinho? Eu conheço também. Fico vergonha, não, irmão. Tem crentes sim. São crentes que são servos de Deus, são pessoas maravilhosas. Todavia eles não alcançaram o quê? Maturidade, não receberam essa sabedoria. Esquecem de pedir essa sabedoria, esquecem de buscar essa sabedoria. O apóstolo Paulo já se antecipa orando para que a igreja de Éfeso recebesse da parte do Senhor sabedoria para viver neste mundo. Irmãos, nós estamos sujeitos a tantos ataques de Satanás, a tantos ataques do inimigo. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Você já leu isso nos evangelhos, irmão? Eu fiquei sabendo esses dias, foi hoje. Olha só o que os filhos das trevas estão fazendo. Eu não sei como que eles estão fazendo isso, irmão, mas fique atento. O indivíduo recebe, vamos supor, você tem a conta no banco, você tem a sua conta poupança, conta corrente. Você recebe uma ligação, olha só, irmão. O camarada diz assim: olha só, eu sou fulano de tal e eu acabei de depositar na sua conta sem querer, um exemplo, 30 mil reais. Eu preciso que você estorne esse valor. Aí você, obviamente, o que você faz para saber se é verdade? Você vai lá no seu extrato bancário, entra lá na internet, puxa, e de fato tem lá 30 mil reais. Aí você, na ingenuidade, tudo bem, qual é o número da sua conta que eu vou estornar? Supondo que você tem esses 30 mil, amém, irmão? Mas pode ser valores menores, 2 mil, 3 mil. Eu penso que valores menores é até mais fácil do sujeito se enganar. Perfeito? Aí o sujeito, então tá, verdade, o camarada viu, tá na minha conta. Só que, irmãos, há uma quadrilha que está depositando na sua conta, descobrindo informações suas e colocando na sua conta envelope vazio. Vai lá no caixa eletrônico e bota o envelope vazio. Para todos os efeitos, mostra de fato que caiu na tua conta 30 mil. A pessoa digitou no caixa eletrônico lá 30 mil, só que é um envelope vazio. Cuidado, meu irmão, isso é golpe. Veja só, os filhos das trevas, olha a astúcia para enganar o indivíduo. Querido, mais do que nunca o crente deve pedir sabedoria a Deus para viver nessa terra, meu irmão, para nós não sermos confundidos pelos filhos das trevas. Eles são sagazes, o camarada deve ficar dentro da cadeia. Eu estava lendo que as ligações estão vindo do Mato Grosso, olha só, possivelmente das penitenciárias. O camarada deve ficar dentro da penitenciária maquinando o que ele vai fazer, como dar o próximo golpe. Você entende, querido? E muitas vezes, como crentes, caímos nisso.
precisamos pedir sabedoria ao Senhor para nós não cairmos nessas ciladas. Amém, igreja? Fique atento. Você já viu também o golpe também do falso sequestro? Você já ouviu falar? Liga para tua casa, aí a menina: mamãe, papai me sequestraram. Tua filha está na escola e você acha que é a sua filha. O desespero é tão grande que você acha que é a voz da sua filha, mas é um indivíduo querendo aplicar um golpe. Eu quero 10 mil na minha conta. Precisamos de sabedoria para viver a vida, amém, irmão? Para viver a vida cristã. E diz o apóstolo Paulo também aqui que ele orava pedindo que houvesse uma revelação do pleno conhecimento, irmão. Olha só. Uma revelação de quê? O apóstolo Paulo está pedindo que os crentes de Éfeso recebessem de Deus uma visão mais nítida das coisas de Deus, para eles não perderem interesse pelas coisas do céu. Muitos, querido, começam bem na fé cristã. Muitos começam bem, vem para a igreja, se batiza. Olha, eu quero seguir Jesus, nunca mais vou abandonar o mestre. 1 ano, 2 anos depois ela se perde. Os crentes precisam disso, receber essa revelação, um entendimento maior de quem Jesus Cristo é. Sabe por quê? Porque os anos podem se passar e você pode esfriar, você pode perder o interesse por Cristo. Jamais perca o interesse pelas coisas de Deus, amém? Peça ao Senhor revelação para você enxergar quem Ele é, para você começar a enxergar o reino de Deus, o propósito de Deus, o teu propósito aqui neste mundo, amém, igreja? Ele está pedindo: olha, Senhor, faça isso com os irmãos de Éfeso, que eles possam receber sabedoria, revelação e pleno conhecimento. Epignosis é o termo grego lá, significa discernimento ou reconhecimento, reconhecendo Cristo em tudo. Você é uma pessoa que reconhece Deus em sua vida em todos os momentos, irmão? Há crentes que só reconhecem Deus nos momentos bons, né? O emprego chegou, foi chamado para trabalhar, Deus me abençoou, a bênção chegou, achou um dinheiro, mas recebeu um dinheiro do banco, recebeu uma bênção, uma porta se abriu, arrumou um casamento, arrumou uma namorada, arrumou um namorado. Ó, Deus me abençoou. Ela reconhece que foi Deus. Todavia, quando vem os momentos difíceis, ela fica pensando: será que é Deus ou é o diabo? Ela fica em dúvida para saber se é Deus. Por quê? Porque ela ainda não está preparada a viver os momentos difíceis. Ela se esquece de que o crente também vai passar por turbilhões. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Essa é a palavra de Jesus para nós, para termos bom ânimo. Então veja bem, olha a oração do apóstolo Paulo, queridos. Olha, irmãos de Éfeso, sabedoria eu peço para vocês. Peço a vocês revelação para vocês enxergarem as coisas de Deus, o reino de Deus com mais nitidez espiritual. E peço para que vocês tenham pleno conhecimento dele, pleno conhecimento de Cristo, das coisas de Deus. Devemos reconhecer a Deus, discernir Deus na nossa vida, amém, irmão? Tem crentes que não conseguem entender isso muito bem, né? Ele consegue discernir se é a vontade dele ou se é a vontade de Deus. Talvez seja uma das questões mais difíceis para muitos crentes, né? Tentar compreender e saber se uma decisão que ele precisa tomar, se é algo que ele precisa fazer, é a vontade de Deus ou se é a vontade dele. Isso para o pastor é muito complicado, né? Porque o pastor, levantado por Deus, um homem comum, como qualquer crente, como qualquer um dos irmãos, sendo que precisa tomar decisões. Precisa tomar decisões que pode até mesmo implicar na permanência ou não de determinadas pessoas na igreja. Dependendo da forma como vai se tomar essa decisão, como vai ser feita a colocação, tem isso ainda. A pessoa não gostar e sair revoltada com o homem, com o pastor, com a igreja e se afastar de Cristo por conta disso. E até nisso a gente precisa buscar em Deus sabedoria para tomar decisões, para tomar posturas que não venha ser a minha vontade. Já falei isso aqui já de público várias vezes. Quantas vezes eu quis falar algumas coisas aqui, irmão, mas eu me contive. Quantas vezes eu quis fazer algumas coisas aqui, mas eu tive que me conter, porque entendi que não era a vontade de Deus, era a minha vontade. Então temos que ter essa percepção para saber quando é a vontade de Deus e quando é a sua vontade que precisa prevalecer. Algumas coisas são fáceis de vocês discernem, não é verdade? A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí o pastor chama você: vem evangelizar. Eu vou orar para ver se eu venho ou não. Será que eu devo falar de Jesus para as pessoas? Vou ver se isso é de Deus. Opa, existem coisas que você não precisa nem orar, né? Está bem claro na Bíblia: ide e anunciar o evangelho. Então você não precisa se perguntar a Deus se é para falar de Jesus, se é para evangelizar e falar do amor de Deus. Você vem e fala, amém, meu irmão?
Percebe? Outras questões não. Outras questões realmente você tem que colocar diante de Deus em oração para perceber se é a vontade de Deus ou não. Senhor, essa pessoa aqui que eu estou gostando, ela é a pessoa para a minha vida? Essa é a mulher que o Senhor quer que eu case? É ela que vai ser bênção na minha vida? Ou ela vai ser um tropeço para mim? Percebe? Tem que colocar diante de Deus. Tem que colocar, meu irmão, pleno conhecimento. Era isso que o apóstolo Paulo pedia para que os irmãos de Éfeso recebessem: sabedoria e revelação, de pleno conhecimento e discernimento acerca do Senhor. Amém, igreja? Muito bem. O segundo texto que eu quero trabalhar está em Efésios também. Efésios capítulo 3. Efésios 3, a partir do 14. Você achou, amém? Por esta causa, olha o que Paulo diz: me ponho de joelhos, orando, né? Diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Olha só, queridos, olha a oração que o apóstolo Paulo fazia em prol da igreja de Éfeso. Ele pedia que a igreja fosse fortalecida com poder, é o dunamis, o dínamo, o poder de Deus. Eles precisavam de ser revigorados, o vigor necessário para que sejamos cristãos de fé, cristãos maduros. Amém, querido? Está aí algo que você precisa pedir: orar por você e orar pelo teu irmão. Pedir a Deus força para que sejais fortalecidos pelo seu poder, com poder do alto, com poder do céu. E esse poder é acrescentado, é derramado sobre nós mediante o Espírito Santo. Eu fico muito preocupado com igrejas que desprezam o Espírito Santo, sabe? Fico muito preocupado com igrejas que desprezam o poder do Espírito, com pastores que tentam detonar, falar mal do pentecostalismo. O pentecostalismo tem seus exageros? Tem. Mas, queridos, é um grupo que tem procurado buscar esse poder. Sejais fortalecidos com o poder do nome, a mesma palavra que está lá em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Samaria, tanto em Jerusalém, até os confins da terra. Jerusalém, Samaria, confins da terra, nesta ordem. Percebe? Paulo pede que o poder do Espírito Santo estivesse fortalecendo os crentes, que os crentes fossem revigorados. Querido, quando você amanhecer desanimado, sem vontade de falar com Deus, sem vontade de ler a Bíblia, quinta-feira, sabe que tem culto, mas de manhã você já está dizendo: eu não vou, estou cansado, estou desanimado. Querido, começa a pedir o poder de Deus na tua vida. Começa a orar assim como Paulo orou pelos irmãos de Éfeso: Senhor, me revista com esse poder. Eu preciso ser fortalecido com esse poder mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre mim. Querido, nós precisamos viver essa fé, irmão. Precisamos viver a fé bíblica, pedindo esse poder. É um poder que é crescido mediante o Espírito Santo. E algo aqui me chama atenção no final do versículo. Olha só o que diz aqui, ó: sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. O homem espiritual é que precisa ser fortalecido. Aí nos remete a 2 Coríntios capítulo 4, né? Onde Paulo vai dizer que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. Perfeito? Paulo está dizendo que o homem exterior se corrompe. O nosso homem exterior, essa casca, essa alma composta de sentimentos, o homem sujeito às falhas, o homem sujeito às tentações, sujeito às pressões, sujeito, sabe, a errar, a pecar, se corrompe, desanima. Mas ele está dizendo que o Espírito Santo vai trabalhar no homem espiritual, no homem interior. Ainda que se corrompa o exterior, ainda que você fique desanimado, o homem interior é fortalecido pelo Espírito Santo. Você entende por que o apóstolo Paulo passou pelo que passou? Você entende por que ele sofreu naufrágio, foi chicoteado, foi castigado, foi punido, ficou preso várias vezes,
foi humilhado, apedrejado, passou pelo que passou. Você percebe o homem do exterior do apóstolo Paulo, sabe, recebendo essa carga tremenda, mas chegando no fim da vida dele dizendo: olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Percebe? Porque ele sabia, ele buscava, o homem interior dele buscava fortalecimento pelo Espírito Santo de Deus. Não despreze a graça do Espírito Santo na tua vida. Fale com o Espírito Santo nas suas orações, amém, irmão? Tem crente que esquece. Nas suas orações você pode sim dirigir-se ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, venha com o teu poder, me encha, me fortaleça. Vem sobre o meu homem interior, porque o exterior já está corrompido, o exterior está desanimado, estou quase parando, estou quase desistindo. Aí o homem interior é renovado para a glória de Deus. O homem espiritual, o homem pneumático, né? Como Paulo vai descrever. Então está aí mais um motivo de oração. Orar para que o homem interior seja fortalecido. Um homem interior fortalecido, você pode estar no seu leito de dor, perto de partir para o Senhor, mas você vai estar em plena comunhão com Deus. Você já viu crentes próximos da morte? Mas crentes com comunhão com Deus próximo da morte? A pessoa chega para ela para tentar consolá-la. Às vezes ele lá no leito de dor, ele que consola os que estão bem de saúde, porque ele fala assim: eu já está tudo certo, Deus, eu estou em plena comunhão com o meu Senhor, ele já está me buscando, estou próximo de partir de estar com Ele. Ele vai fazer aquela declaração que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 23, né? Desejo estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então aqueles que têm comunhão plena com o Senhor, eles têm tanta comunhão com o Pai, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, que ele não se desespera. No momento da morte, ele não vê a morte como o fim. Ele vê a morte como apenas uma transição para estar junto com Deus. Então ele não entra em desespero. Então as pessoas vivas que querem tentar consolá-la, o doente, aquele que está quase partindo, é que consola. Fique tranquilo, estou em paz, estou bem com Deus. Amém, queridos? Eu conheço um irmão em Cristo, que o pai dele foi pastor dessas igrejas neopentecostais, né? E o pai dele, como pastor dessas igrejas neopentecostais, sempre pregava a cura, mas ensinava a cura naquela ênfase de que o crente nunca fica doente. Imagina, ele como pastor, o pai dele como pastor, sempre ensinando: olha, o crente não fica doente. Você está doente? É falta de fé. Aquela teologia da prosperidade, né? Está doente porque você não tem fé. A pessoa e tal, e ele ensinando. Isso é a vida toda, irmão. Simplesmente esse pastor contraiu câncer. E aí? Aí ele começou a orar por si mesmo, né? Senhor, eu orei por tanta gente, tantas pessoas, me cura, tu foi curado? Não. Aí outros pastores, outros irmãos, ele não conseguiu mais pastorear a igreja, ele foi ficando fraco, fazendo tratamento, ficou doente, foi ficando em casa, só defiando, e os irmãos iam na igreja, lá na casa dele, para orar por ele. E a pastores e tal, com aquele pensamento de que o crente não pode aceitar a doença, né? Em nome de Jesus, demônio da doença que está no pastor. Até o pastor vindo demônio: sai demônio da doença, sai a enfermidade. Aí ele aceitava a oração na boa para desfazer dos outros pastores, dos outros irmãos, né? Irmãos que ele também acreditava dessa mesma forma. Teve um dia que ele me contou, isso foi o filho, tá? O filho me contou que os irmãos foram lá na casa dele: vamos orar, você vai ficar curado hoje, tu crê nisso e tal. Ele falou assim: irmãos, o Senhor já falou comigo, Ele vai me levar. Estou em paz. Estou em paz. Não preciso fazer mais esse tipo de orações, não. O Senhor já falou comigo, Ele vai me levar por essa doença. Fiquem tranquilos. Vocês já oraram. Entenda que a vontade de Deus é que prevalece. Ele não vai me curar. Ele não quer. Ele quer me levar. Irmãos, aquilo foi um choque. Foi um choque porque ele aprendeu ali naquele dia de dor algo que, ao contrário do que ele ensinou a vida toda. E os irmãos também ficaram assim. Saíram dali e semanas depois ele veio a falecer. Partiu para o Senhor. E no leito de dor, Deus ensinou para ele que Deus é que é soberano. Amém, queridos? Percebe isso?
Então o crente precisa entender, queridos, essas questões. Muitas vezes elas passam batidas. O homem exterior pode estar ali moribundo, mas o interior está em paz com Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, repita comigo, sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Veja só como Paulo fazia as suas orações. Versículo 4 diz que ele fazia sempre com alegria súplicas em favor desses irmãos. Como é que você tem orado, irmão? Como é que tem sido? Qual tem sido a motivação, o motivo da tua oração? Sempre com alegria, ou você ora tristemente sempre, ou você não tem nenhum prazer, nenhum deleite na oração? É interessante que ele usa essa palavra aqui, ó, fazendo sempre com alegria, intercedendo, fazendo súplicas a Deus em favor dos irmãos, e ele fazia isso com deleite. Irmãos, a vida de oração para você é um peso? Para Paulo era algo motivo de alegria. Ele fazia sempre com alegria, era a motivação dele. Ele estava disposto, ele estava alegre para orar, para interceder pelos irmãos. Como tem sido a tua vida de oração? É um peso para você? Você casal crente, a esposa diz, vem orar, e você, estou dormindo já, aquela preguiça, ou ao contrário, o esposo chama, a esposa, vamos orar, ela, já orei, ora você, tem isso também, né? Já orei, ora você. Complicado, né? Tem que haver um acordo aí, né? Tem que ter um momento em que ambos precisam orar juntos. Você é crente, você é homem crente, não tem esse hábito de orar com a tua esposa? Você é mulher crente, despreza a oração? Não é um hábito onde você tem deleite, você não tem essa alegria? Aí você já orou, aí a tua esposa diz, vem orar comigo, amor. Aí você vai com uma má vontade, nenhuma alegria, porque já orou uma vez, não pode orar duas vezes não. Preguiça. Que isso, irmão? A tua vida de oração precisa ser, as suas orações precisam ser feitas sempre, sempre com alegria. Paulo não via a sua vida de oração, as suas intercessões pela igreja de Éfeso, ele não via isso como um peso. E eu quero já convocar aqui a igreja, dia 7 de setembro, muitas igrejas do Brasil, não sei se você já recebeu esse comunicado, quem recebeu, dia 7 de setembro, meio-dia, vamos fazer um clamor em favor da nação. Amém, irmão? Gostei do propósito, gostei da ideia. Vamos orar pela nação. Quantos minutos de oração? 5 minutos apenas. Essa foi a proposta. As igrejas brasileiras estão se reunindo para o dia 7 de setembro, quinta-feira que vem, no feriado. Antes de você almoçar, dobrar teu joelho por 5 minutos e interceder pela tua nação, pelo teu país. Quem está conosco nesse propósito aí? Vamos fazer isso, irmãos? Amém? Vai ser Deus, vai ser de Deus. 5 minutos, você vai gastar 5 minutos do seu tempo para você interceder. Mas faça com alegria, amém? Faça com alegria. O apóstolo Paulo não via a oração, sua vida de oração, como um peso. Ele não ficava, tem que orar, tem que orar, oh, meu Deus do céu, tem que orar, o pastor falou, o pastor está mandando, tem que orar. Ei, você não pode sentir-se dessa forma obrigado. Você tem que orar por uma questão vital, por uma questão de necessidade de ter comunhão com Deus, amém, meu irmão? Tem os crentes que não entendem, está decidido ainda se quer ser crente ou não. Tem gente na igreja há anos decidido se quer ser crente ou não. Faz tudo de uma maneira, sabe, sobrecarregada. Vem para a igreja orar, vou não. Vem para o culto de oração, vou não. É bem cansado, sabe, aquele peso. Mas você está aprendendo com a Paulo aí a maneira como você tem que ter sua vida de oração, fazendo sempre com alegria. Não demonstre antipatia, não demonstre um desânimo, uma tristeza, mas tenha deleite e prazer em ter uma vida de oração com Deus. Amém, igreja? Assim era o apóstolo Paulo, o homem que orava.
Filipenses capítulo 1, aí mesmo, versículo 9. Olha o que Paulo fala. Muito interessante. Olha. Também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Olha só, querido. O apóstolo Paulo estava orando para que o amor no coração dos irmãos de Filipe aumentasse mais e... Presta atenção, se ele está orando para que o amor dos irmãos de Filipe aumentasse, isso quer dizer, isso significa que o amor, que o nosso amor, ele pode diminuir, sim ou não? Se ele pode aumentar, ele também pode diminuir. Se ele pode aumentar e se ele pode diminuir a um ponto de desaparecer totalmente, sim ou não? Ele pode acabar no coração do crente ao ponto dele não querer desejar mais servir Jesus. Então ele diz que eu faço essa oração para que o amor, o vosso amor, aumente mais e mais por Deus. Então, queridos, note bem, olha o que ele vai dizer aqui: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Em algumas versões dizem em plena ciência, em pleno conhecimento e toda percepção, com discernimento. Como que o meu amor vai aumentar mais e mais em pleno conhecimento? Conhecimento de quem? Ciência de quem? Conhecimento de Deus. Lembra domingo que nós pregamos sobre isso? Muita gente dentro da igreja que não conhece a Deus. Como é que você vê um crente que não conhece a Deus? Quer ver? É fácil, muito fácil. Vai no Facebook dele para ver. Eu falei domingo e repito aqui. Tem crente que está sem noção. O Facebook está dizendo agora: com quem você se parece? Qual personagem você se parece com a novela das 8, Força do Querer? Aí a pessoa coloca lá um personagem que é adúltero, um personagem prostituto, um traficante, uma traficante. Aí o crente nota: eu me pareço com a fulana de tal, com aquela atriz que eu gosto. Curte. Percebe? Como crente, você consegue entender que o crente não conhece a Deus? Fácil. Pessoa que tem vida com Deus não se envolve com uma tralha dessa, irmão. Pessoa que tem vida com Deus não vai dizer assim: eu queria ser esse personagem, uma prostituta. Você tem que desejar ser homem e mulher de Deus, meu irmão. Eu quero ver o crente dizendo: eu quero ser como o apóstolo Paulo. Eu quero ver o crente dizendo: eu quero ser como aquele casal, eu e meu esposo, Priscila e Áquila. Um homem e uma mulher que ajudou o apóstolo Paulo a pregar o evangelho. Será? Não. Quero ser Isis Valverde, Juliana Paz. Pelo amor de Deus, né, querido? Você percebe como os crentes não têm conhecimento de Deus? Que o vosso amor aumente mais e mais no conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus. Precisa aumentar. Ele vai dizer que é crente, ele vem à igreja, cultua, canta, dá dízimo, dá oferta, mas sem juízo nenhum, entendimento nenhum das coisas de Deus. Precisa este amor aumentar. Então o amor é exercitado no conhecimento de Deus, no pleno conhecimento de Deus, e aonde? Na percepção. A mesma palavra aí que é traduzida por percepção poderia ser traduzida por discernimento. Então vamos lá. Faça esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, ou seja, em plena ciência de Deus, e toda a percepção. É interessante que a palavra percepção, fui pesquisar essa palavra, é uma palavra grega chamada aesthexis. Essa palavra, ela deu origem a uma palavra portuguesa muito conhecida nossa, deu origem a uma palavra chamada estética. Olha só, a palavra estética deriva-se dessa palavra grega, ou seja, fala de percepção moral, a fim de que o crente distingua entre o certo e o errado. O que é estética? Veja bem, Paulo diz que nós devemos ter percepção, e a palavra no original grego é a palavra que deu origem à palavra portuguesa estética. O que é estética? Se eu chegar aqui, irmãos, para pregar, você chegou aqui 7h20, esperando o culto começar, aí você não me viu, aí eu venho lá do gabinete, de bermuda, chinela havaiana, camiseta regata. Vamos começar o culto, irmão. Esteticamente, vai ferir seus olhos, sim ou não?
Sim, porque você nunca me viu subir o púlpito para fazer o culto de bermudinha, tactel e camiseta regata e chinela havaiana. Você vai dizer, pastor, o senhor está vindo à praia ou vai para a praia? No mínimo você vai estranhar, no mínimo você não vai conseguir se concentrar, fechar os olhos para orar, não é verdade? Por quê? Porque a estética, que é a aparência, feriu os seus olhos. Você nunca viu isso, é estranho. Note, o apóstolo Paulo faz uma oração para que a igreja de Filipe pudesse distinguir, pudesse ter percepção estética, discernir o que é certo e o que é errado. O crente com percepção, com estética espiritual, ele consegue discernir o que é certo e o que é errado. Aos olhos das pessoas comuns, elas não entendem que seja errado. Voltando ao exemplo do Facebook, da curtida, da questão da novela, uma pessoa não crente, esteticamente ela não entende que seja errado. Não tem nada a ver, eu estou apenas me identificando com um personagem fictício. Mas o crente que tem percepção espiritual, tem a estética espiritual, ele percebe que não convém. Ele tem o Espírito Santo. Eu não vou curtir isso, eu não vou me identificar com isso, eu não vou ser conivente com o erro. Ele tem discernimento do que é certo e do que é errado. Quem está entendendo? Olha a profundidade da oração de Paulo, irmão. Não é brincadeira não, coisa tremenda. A oração dele para que os irmãos de Filipe tivessem esse discernimento, discernir o certo e errado. Porque existem coisas, irmãos, que não estão bem claras na Bíblia. Esse o crente pode ou não pode fazer? Vou te dar um exemplo aqui. Tatuagem. Tem igrejas onde todo mundo se tatua. O teu pastor bota tatuagem, todo mundo. Aí o crente congrega numa igreja aonde os irmãos não se tatuam, onde o pastor não incentiva isso. Aí você chega para mim e diz assim, pastor, eu quero me tatuar, mas é uma tatuagem de Deus. Vou botar um candelabro aqui, um querubim, 2 querubins, a arca da aliança no peito, assim. Aqui nas minhas costas vou botar um serafim alado, no meu pescoço. Aí eu digo para você assim, meu querido irmão, posso te dar um conselho? Faz isso não. Faz isso não, porque você está numa comunidade de fé. Você está numa comunidade de fé onde nós não temos esse costume. Você vai chocar os irmãos. E se o indivíduo pertence, por exemplo, a um ministério de louvor, e se eu permito, o que acontece? Os outros jovens vão começar a questionar os seus pais. Olha, o pastor deixou o fulano tocar, ele fez umas tatuagens. Vai sobrar para quem? Para mim, por questão de incoerência, porque eu deixei ele fazer, ele tocar, exercitar algum cargo na igreja, e ele desobedecendo, ele não respeitou os costumes daquela comunidade. Então deixou aí uma questão que fica aí, é a questão do amor, né? A questão do amor. Ele fere a lei do amor quando ele agride a fé do outro irmão. A comunidade não entende que seja correto. E ele não teve a percepção, a estética espiritual para perceber se era certo ou errado fazer aquilo naquela comunidade. Em outras comunidades o pessoal não vai dizer nada. Em São Paulo tem várias igrejas assim. O pastor é roqueiro, o pastor gosta de se tatuar. O problema ali, né? O problema é dele. E os jovens também seguem. Nenhum problema se o sujeito fizer a tatuagem lá. Mas uma igreja que não tem esse costume. Aí que vem, né? A oração que o apóstolo Paulo diz que o crente tem que fazer. Tem que fazer por si mesmo, amém, irmão? Paulo estava orando para a igreja de Filipe por conta dessa questão. Mas eu penso que todos nós, cada um de nós precisamos pedir isso aí. Conhecimento, sabe? E o que? Percepção. Para discernir o que é certo e o que é errado. Você está entendendo isso? Certo e errado. Como eu falei, muitas questões que acontecem hoje no século XXI na igreja não estão muito claras na Bíblia, e o pastor tem que ter esta graça de Deus para discernir, tomar posições, tomar algumas atitudes com as ovelhas que congregam naquele lugar, mediante o discernimento do certo e errado. Não está muito claro, mas eu entendo também que ele tem o Espírito Santo e ele vai tomar uma decisão orientado pelo Espírito Santo de Deus. Se não, ele perde essa questão, aí provoca a confusão na igreja. Você está entendendo, irmão? Tem gente que desafia pastor, sabia? Já vi pessoas fazendo isso. O pastor dizia assim, não pode se tatuar.
Você faz parte do Ministério do Louvor, não pode se tatuar. Não é bom. Você quer fazer parte do Ministério do Louvor? Quer. Então não pode se tatuar. A pessoa vai fazer a tatuagem. Aí que a pessoa faz um negócio desse, o que ela quer? O que ela está esperando? O que ela está esperando, irmãos? Não foi um desafio? Não desafiou a autoridade do pastor? A palavra do pastor? Então o que ela está esperando? Que o pastor pegue ela e diga assim, está fora. Aí ela vai sair da igreja e vai dizer, o pastor me expulsou. Já vi isso acontecer. E o homem de Deus tomou uma atitude assim, muito interessante. A pessoa fez a tatuagem, ela esperou, ela achou que o pastor ia mandar tirar ela do Ministério do Louvor, olhou para ela e disse assim, você fez? Você vai continuar. Ela se espantou, ela achou que ele fosse tirá-la, né? Então você vai continuar. Eu só penso que você esconda sua tatuagem aqui no seu pescoço, tá bom? Como ela não conseguiu fazer com que o pastor tirasse ela, estava já mal com Deus, meses depois ela mesma saiu da igreja. Infelizmente, meses depois ela se desviou do evangelho, está perdida até hoje. Então, a pessoa procura um álibi, né, irmão? A pessoa está mal com Deus, já está desviada dos caminhos do Senhor, ela vai procurar alguém para colocar a culpa. A culpa foi do pastor, a culpa foi do irmão A, do irmão B, porque ele falou isso comigo, fiquei chateado. Quando a pessoa está mal, ela vai procurar álibis, culpados, bodes expiatórios. E é por isso que nós devemos orar, irmãos. Orar pedindo conhecimento de Deus, amém, igreja? Percepção, discernimento espiritual, para discernir o certo e o errado. Amém, igreja? Muito bem. E para a gente poder aqui praticar esse último texto aqui que eu quero ler com vocês, volte para Efésios. Efésios, aí do lado mesmo, Efésios 6. Vamos praticar esse último texto aqui. Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ao verso 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como cumpre fazê-lo. Olha o que o apóstolo Paulo pede para os irmãos de Éfeso. Olha, eu peço oração para que por mim me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Eu peço aos irmãos que orem por mim, para que quando eu estiver pregando, pregue com intrepidez, para que eu possa fazer conhecido o mistério de Cristo, para que eu seja um embaixador, para que eu seja ousado, intrépido, corajoso no falar. Olha só, querido, não precisa levantar a mão, mas você tem orado para que o seu pastor seja intrépido para pregar a palavra de Deus? Você tem orado assim? Você ora para o teu pastor, você lembra? Ah não, pastor, é ruim, tem tanta coisa para me preocupar, vou ter que orar por isso. O apóstolo Paulo, ele entendia ser importante que os membros, que as ovelhas daquela igreja, que os irmãos de Éfeso orassem para que ele, Paulo, recebesse esta unção, essa intrepidez, essa ousadia para anunciar o Evangelho. Paulo entendia que apenas os seus cursos de retórica, suas habilidades para ensinar não eram suficientes. Paulo entendia que uma cobertura de oração era importante. Querido, eu entendo que é importante que os irmãos orem para que eu pregue com poder e autoridade aqui nesse lugar, amém? Eu entendo. E se você perguntar assim, pastor, o senhor gostaria de receber oração, pastor, minha oração, para que o senhor pregue com ousadia, para que mais pessoas se convertam? Eu vou dizer, sim, senhor. Pastor, mas e os cursos que o senhor fez, pastor? O senhor está fazendo aí? Pastor, o senhor tem uma habilidade natural, pastor. O senhor fala pra caramba pelos cotovelos, é uma habilidade natural tua, pastor. Eu sei que eu tenho essa habilidade de falar pelos cotovelos. Só que essa habilidade natural minha, que Deus me deu, de falar sem unção, não serve de nada. Por isso eu preciso da intercessão da igreja dos irmãos. Amém, querido?
preciso que os irmãos orem. Preciso que naquelas orações que são feitas antes do culto começar, principalmente os domingos, os irmãos intercedam. Senhor, usa o pastor, que da boca dele sai a labareda de fogo, poder, autoridade, a palavra. Certa mulher, ela conta isso no livro. Aí se você vai dizer se isso é verdade ou não, não sei. Eu sei que ela registrou no livro. Ela disse que teve uma experiência de êxtase, arrebatamento, né? E ela disse que quando foi arrebatada em espírito, ela se via flutuando em espírito sobre uma igreja. E ela disse que via, né, como se a igreja não tivesse teto. E ela via tudo o que estava acontecendo na igreja. Ela viu um pastor pregando nessa visão que ela teve. E ela falou que quando olhava o pastor pregando, ela falou que via como se fosse assim, labareda de fogo saindo da boca dele. E as labaredas de fogo sendo distribuídas assim, ó. A palavra sendo distribuída. E ela via nessa visão, já no final da pregação, ele fazendo o apelo, muita gente na igreja, e chamando à frente aquele que desejava aceitar Jesus. E ela falou que algumas pessoas vieram à frente, e ela falou que via tudo isso. Pessoas vieram à frente aceitar Jesus, e o pastor foi, pediu que ela se ajoelhasse, muitas pessoas ajoelhadas, chorando, aceitando Jesus como Salvador, ali se derramando. E ela disse que na visão o pastor colocava as mãos sobre a cabeça dela e via fumaças negras saindo da cabeça daquelas pessoas. Fumaças negras, e daqui a pouco via anjos se aproximando, acolhendo aquelas pessoas. Irmão, o mundo espiritual está além da nossa compreensão. Acontece muita coisa no mundo espiritual, amém, igreja? Então o apóstolo Paulo entendia isso. O apóstolo Paulo tinha esse entendimento espiritual. Irmãos, orem para que eu receba essa intrepidez espiritual. Não é apenas uma ousadia, uma intrepidez no falar alto. Não é só isso não, irmão. Ele está pedindo poder, autoridade, para que a palavra de Deus alcançasse o maior número de pessoas. Amém, querido? Você crê nisso? Eu creio piamente, querido, que o pregador precisa da intercessão da igreja. É interessante, o apóstolo Paulo ele não pede: queridos irmãos de Éfeso, ore para que eu tenha fama, ore para que eu tenha um programa na televisão, ore para que eu possa ser multimilionário, irmãos, eu preciso ficar rico. Não, irmãos, lembre-se que ele estava em Éfeso escrevendo essa cartinha preso. Ele não pede: queridos, orem para que eu seja solto. Não, ele ora, ele está pedindo: orem para que quando eu pregar, o mistério do evangelho seja anunciado, pessoas se convertam. Paulo tinha um entendimento, uma visão, irmãos, tremenda. Então é por isso que nós estamos aqui essas quintas-feiras, trazendo, levando você a se despertar para isso, para orar por coisas que você nunca orou. Pastor, de fato, eu estou aqui, eu não tenho esse hábito de orar pelo Senhor, como o senhor está pregando aí, para que a pregação seja proferida com poder espiritual. Nunca orei, pastor. Você vai ter essa oportunidade hoje, amém, meu irmão? Então vamos fazer um negócio aqui. A gente sempre tem encerrado essas quinta-feiras, os irmãos orando uns com os outros, não é isso? Mas primeiramente, antes de você orar de frente com o seu irmão, eu vou pedir que os irmãos se aproximem aqui à frente. Eu vou pedir oração à igreja, amém? Eu vou pedir vocês, todos vocês, eu vou ficar aqui na frente e eu vou receber a oração da igreja. Você pode chegar aqui à frente e estender as mãos assim em minha direção, por favor.
Deus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Amém. Isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Pai, os teus servos, como o apóstolo Paulo, meu Pai, intercede, pedem ao Senhor. Oramos uns pelos outros, pedimos, meu Pai, sabedoria, revelação, pleno conhecimento das coisas de Deus. Meu Pai, tanta gente, meu Pai, Senhor, que frequenta a igreja, mas não conhecem a Deus. Tanta gente que, meu Pai, diz ser crente, mas ainda não tem conhecimento de quem o Senhor é. Espírito Santo, conceda essa sabedoria, conceda, Senhor, essa visão, essa revelação plena, Senhor, para nós não perdermos jamais o interesse pelas coisas do céu, jamais percamos o interesse, Senhor, pelas coisas de Deus. Pai, a tua palavra diz que nós devemos orar pedindo fortalecimento espiritual. Fortalece, Senhor, o homem interior aqui nessa noite. Talvez, meu Pai, o homem exterior já esteja desgastado por conta das lutas, por conta das atividades, por conta do peso da idade. Meu Senhor, mas nós sabemos que o homem interior se renova a cada dia. Renova o homem interior, renova por intermédio do Espírito Santo. Teu servo Paulo diz que nós devemos pedir vigor, diz que nós seremos fortalecidos com o poder, com o dínamo de Deus. Aleluia. Isso, peça para que esse irmão seja fortalecido com o poder do Espírito Santo, força e poder espiritual, para vivermos uma vida cristã comprometida com Cristo, para vivermos uma vida cristã comprometidos com o Senhor. Aleluia. Isso, meu querido irmão, peça ao Senhor para que este querido seja fortalecido, que o homem interior receba o vigor, o poder do Espírito, em nome de Jesus, nesta noite. Querido, o apóstolo Paulo, ele orava para que o amor aumentasse mais e mais, para que os irmãos de Filipos tivessem o seu amor aumentado mais e mais. Querido, peça para que o amor que estava diminuindo no coração, talvez, desse irmão, venha aumentar, venha crescer. Este amor que cresce através do conhecimento de Deus, através de uma percepção, do discernimento do certo e do errado. Meu Deus, abra os olhos, Senhor, abra os olhos de muitos irmãos aqui nessa noite, dê entendimento, dê maturidade, revela Jesus Cristo, revela Jesus na vida desse meu irmão, Pai, revela Jesus na vida da minha irmã. Querido, o apóstolo Paulo orava desta forma. Oramos para que o amor aumente mais e mais, que esse amor possa aumentar, que o amor de Deus aumente, que o amor de Deus aumente, e que nós possamos exercitar este amor no conhecimento de Deus, em toda a percepção. Paulo está dizendo que nós devemos pedir discernimento a Deus. Paulo está dizendo que nós devemos orar pedindo o entendimento, o correto discernimento do certo e do errado. Bendito de Israel, nos ajuda, Senhor, nos dê essa visão, nos dê essa maturidade, nos dê esse aprofundamento, essa vida espiritual profunda, Senhor. Aleluia. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, essa vida, essa comunhão, essa vida espiritual que o apóstolo Paulo nos ensina, Senhor, essa vida dinâmica de oração, meu Pai, que nós possamos colocar em prática todos os motivos de orações que temos aprendido aqui a cada semana, que nós possamos colocar em prática na nossa vida, que nós possamos verdadeiramente ter uma vida de oração frutífera, meu Pai, que nós possamos ter uma vida de oração, meu Deus, aonde o poder, aonde o sobrenatural de Deus seja manifesto nas nossas vidas. Abençoa-nos, meu Senhor, em nome de Jesus. Desperta, Senhor, desperta esse meu irmão que tem dificuldade para orar, desperta essa minha irmã que tem dificuldade para orar, ajuda ela, ajude esse meu irmão que tem uma barreira, meu Pai, que as barreiras do impedimento de uma vida de oração venham cair por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, que toda
nessa noite, e que nós possamos, meu Pai, desfrutar de uma vida de comunhão plena, de uma vida cristã, de uma vida, Senhor, de oração rica, meu Pai, aprofundada nos mistérios de Deus. Aleluia. Oh Senhor da glória, abençoa este povo. Levanta aqui, Senhor, um exército de oração, um exército que tem o conhecimento de Deus, um exército de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, um exército de homens e mulheres fortalecidos com o poder mediante o Espírito no homem interior. Em nome de Jesus, que o homem interior de muitos aqui nesta noite sejam renovados para a glória de Deus. Que o homem interior, em nome de Jesus, receba graça, receba capacitação para viver a vida cristã, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Ore comigo assim: Senhor Jesus, que o meu amor aumente mais e mais, para que eu possa te conhecer no profundo, para que eu possa receber de ti discernimento, para entender o certo e o errado. Fortaleça, em nome de Jesus, o meu homem interior, renova ele para a tua glória, para teu louvor, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus bem forte, amém, irmão? Aleluia. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus.